Boa noite, meus amigos. Tudo bem? Me chamo Ademir. Estou com 58 anos, nascido e criado em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Trabalho como coveiro desde quando era jovem. Muita gente torce o nariz para essa profissão, acha que é deprimente, que é coisa para quem já perdeu a alma faz tempo, mas não é bem assim. Tem silêncio, tem respeito e tem solidão, isso sim. E com o tempo a gente se acostuma. Aprendi a cuidar dos mortos como quem cuida do quintal de casa. A rotina sempre foi dura, mas previsível, até 2019. Aquele ano me tirou o sono e mexeu comigo de um jeito que nem velório de criança pequena conseguiu antes. Era abril, tarde abafada, dessas que prometem chuva e só entregam mormaço. O enterro foi de um rapaz chamado Maurício, 23 anos, motoqueiro. Disseram que ele bateu de frente com uma carreta numa curva ali na Fernão Dias, viu o corpo na hora de colocar no jazigo desfigurado, mas ainda jovem, dava para ver. A mãe dele não largava a alça do caixão, rezava baixo, com os olhos vidrados. O pai estava calado, segurando uma mochila que mais tarde descobri era do filho. Tinha o capacete todo rachado dentro. Terminado o enterro, tudo seguiu como sempre. Eu fechei a cova, fiz o nivelamento com terra, deixei o túmulo limpo. No dia seguinte, durante a ronda de fim de tarde, notei 3 pedras sobre o túmulo. Não eram aquelas pedras de jardim decorativas. Eram pedras lisas, escuras, molhadas, como se tivessem sido tiradas do fundo de um rio. Peguei e joguei fora, achando que alguém tinha feito alguma gracinha. Às vezes os moleques entram para bagunçar, embora raramente passem pelos portões à noite. Na outra manhã, as pedras estavam lá de novo. 3, exatamente no mesmo lugar. Uma na cabeceira, uma no centro, outra nos pés. A essa altura eu já estava incomodado. Falei com o João, outro coveiro que trabalhava só meio período. Ele riu, disse que era algum conhecido do rapaz, fazendo um tipo de ritual de despedida, mas aquilo não parecia ritual nenhum que eu já tivesse visto em velório de um bandista, espírita ou católico. Na noite seguinte decidi ficar até mais tarde. Levei minha lanterna, uma garrafa de café e me escondi na casinha de ferramentas perto do setor novo. Dava para ver o túmulo do Maurício de lá. Eram quase 3 da manhã quando ouvi passos abafados, pesados. Apaguei a lanterna. Do meio da neblina surgiu um vulto baixo, curvado, andando devagar entre os túmulos. A silhueta parecia a de alguém velho, arrastando os pés. Mas não era só isso. O jeito como ele andava, como se estivesse procurando o chão com os dedos dos pés, me fez sentir uma coisa ruim, muito ruim. Me encolhi e fiquei quieto. Vi quando ele se ajoelhou diante do túmulo, colocou algo no chão e desapareceu pelo outro lado do cemitério sem fazer barulho. Esperei amanhecer para ir até lá. As mesmas 3 pedras, molhadas e com um cheiro estranho, como de coisa guardada por muito tempo em lugar fechado, meio doce, meio podre. Peguei um saco de lixo, joguei as pedras dentro e levei até a lixeira do depósito. No outro dia estavam de volta. Comecei a dormir mal. Tinha a impressão de que aquele mesmo vulto aparecia no meu quintal, parado perto da cerca. Um dia acordei com terra debaixo das unhas. Outra vez encontrei minhas botas cheias de barro dentro de casa. Não contei para ninguém, com medo de parecer que eu estava perdendo o juízo. Mas comecei a anotar tudo num caderno. Uma madrugada decidi enfrentar aquilo. Fiquei no cemitério, dessa vez do lado do túmulo, com um facão de cabo de osso que meu pai me deu quando comecei na profissão. A névoa veio devagar, densa, e no meio dela, ele. Só que agora, mais perto, mais visível. Era pequeno, mas parecia deformado. A pele parecia molhada, escura, como quem ficou dias dentro d'água. Os olhos eram fundos, escuros, mas vivos. Não era animal, não era gente. Era algo entre os dois. Ele me encarou e por um segundo eu quis correr, mas não consegui. Senti minhas pernas travadas. Ele esticou o braço, abaixou e colocou uma das pedras. Depois outra, depois a terceira. Em silêncio. A coisa então sussurrou algo que eu não entendi, como se falasse com a terra, e sumiu no meio da névoa. No chão, as pedras. E um amuleto de ferro com símbolos riscados. Levei para casa, embrulhado em pano, e escondi no galpão dos fundos. No dia seguinte liguei para a paróquia e pedi que mandasse um padre.
Vieram dois. Um jovem que ficou só observando e um mais velho que nem quis saber de detalhes. Rezou, benzeu o túmulo, jogou água benta nos arredores. Disse para eu queimar qualquer coisa estranha que aparecesse depois. Eu não contei do amuleto. As pedras não voltaram mais. Mas minha vida nunca mais foi a mesma. Tive que queimar o galpão 2 meses depois. Quando vi os gatos da vizinha enfileirados do lado de fora, todos encarando a porta. Aquilo que deixei lá dentro, não sei se queimou. Só sei que desde então, toda vez que escuto água pingando à noite, eu lembro daqueles olhos. E do jeito como ele olhou para mim, como se me reconhecesse. Tem gente que acha que o que a gente enterra fica quieto, mas às vezes o que foi enterrado não era só corpo. E tem coisas que a terra parece querer devolver. Se você está gostando dos relatos, curta o vídeo e ajude o canal a crescer. Agradeço a todos pelo apoio. Agora vamos continuar. Sou um coveiro aposentado, mas trabalhei no cemitério da Cidade Velha, em Pelotas, por 37 anos. Não era o maior da cidade, mas era o mais antigo. Tudo ali tinha cheiro de terra molhada e ferrugem. Os túmulos mais velhos datam de 1800 e alguma coisa. Quando comecei, ainda usávamos carrinho de mão com roda de ferro. Vi muita coisa ali. Vi enterros acontecerem com uma única pessoa acompanhando, vi gente bêbada invadir o portão de noite, vi criança dormindo entre os túmulos esperando o enterro da mãe e vi também o que ninguém soube explicar. A história que vou contar aconteceu em 2005 e só eu e mais 2 colegas vimos tudo com os próprios olhos. O restante ouviu falar, mas ninguém quis se envolver. O tipo de coisa que as pessoas evitam comentar como se ignorar fosse suficiente para fazer desaparecer. Era um dia abafado de fevereiro. Cheguei por volta das 6 da manhã, como sempre fazia. Ainda estava escuro quando peguei as ferramentas e fui andando devagar em direção ao setor G, onde deveria abrir a cova da dona Yolanda, que morreu com 92 anos, parada cardíaca. Não tinha muita gente para acompanhar, só uma sobrinha distante. O setor G sempre teve uma fama ruim. Diziam que a terra lá era mais pesada, que os túmulos afundavam rápido demais e que nenhum jardineiro conseguia manter as flores vivas por mais de 2 dias. Já tinham trocado o encanamento várias vezes, achando que o problema era umidade, mas nunca resolveu. Tinha também o velho mausoléu da família Valduga, bem no canto. Era uma construção de pedra escura, com janelas cobertas por grades que pareciam enferrujadas desde sempre. Ninguém visitava aquilo, nem nos dias de finados. Uma vez um guri que trabalhava com a gente largou o emprego depois de dizer que escutou barulhos vindos lá de dentro, como se alguém arranhasse as paredes. Nunca ninguém confirmou, mas ninguém também duvidou. Naquela manhã fui até a cova da dona Yolanda com a pá e o enxadão. Marquei o ponto onde o caixão deveria descer e comecei a escavar. Era uma terra úmida, compactada, mas nada fora do comum. Mas quando bati o enxadão pela 4ª ou 5ª vez, a ponta bateu em madeira. Achei estranho porque não era madeira podre de caixão antigo, como às vezes acontece. Era uma madeira seca, firme, parecida com pinho envelhecido. Raspei mais um pouco, jogando a terra para os lados, até revelar a parte de cima daquilo, uma escada. Não era uma coisa solta, esquecida ali. Ela estava encaixada no chão, como se fizesse parte da estrutura. Uma escada de madeira com degraus fundos e gastos pelo tempo. Ela descia em linha reta, como aquelas de porão antigo, e sumia na escuridão. Fiquei paralisado. Achei que podia ser alguma instalação da prefeitura, mas não fazia sentido. Ninguém nunca mencionou nada. Fui até o almoxarifado, chamei o Flávio, que era o encarregado do turno. Quando ele viu, também empalideceu. Chamamos o outro coveiro, que estava de plantão, o João Batista, que sempre foi mais quieto. Ele nem chegou perto, ficou olhando a borda e disse que aquilo não devia estar ali. O Flávio tirou 2 fotos com celular, ainda era um modelo ruim, então as imagens ficaram escuras, mas dava para ver a escada. No fim da tarde, um carro preto da secretaria apareceu. 2 homens desceram, vestindo roupa social. Nenhum dos 2 quis dizer o nome. Mandaram a gente se afastar, ficaram lá por uns 40 minutos e depois cobriram tudo com lona. No outro dia de manhã, quando cheguei, a cova tinha sido realocada para outro ponto do setor. A escada tinha sumido, taparam tudo com cimento fresco e colocaram por cima um daqueles túmulos genéricos, sem identificação, como se já estivesse ali antes. O Flávio foi transferido no mês seguinte.
nunca mais falou sobre o assunto. João Batista pediu demissão 3 dias depois. E eu fiquei porque não tinha outro emprego, porque minha vida sempre foi ali entre enxadas e caixões. Mas nunca mais entrei no setor G sem sentir um peso estranho nos ombros. Nunca mais passei pelo mausoléu dos Valdugas sem acelerar o passo. E teve mais. 2 semanas depois, o zelador encontrou uma galinha morta, sem cabeça, deixada sobre um túmulo no mesmo setor. Depois, uma boneca de pano, queimada pela metade, enterrada raso perto da escada, onde tinha sido feito o buraco. Em todos os casos, ninguém assumiu nada. Os superiores mandavam jogar fora e seguir com o serviço. Durante meses, comecei a ouvir passos quando estava sozinho, principalmente no final do expediente. Passos pesados, arrastados, vindo de direção nenhuma. Uma noite, precisei voltar para buscar minha jaqueta que tinha esquecido no galpão. O cemitério estava fechado. Eram quase 8 da noite. Quando entrei, senti como se estivesse sendo observado de algum lugar. O céu estava limpo, mas o setor G parecia mais escuro que o resto. Quando me aproximei da entrada de terra perto do mausoléu, escutei um som de madeira sendo pisada, como se alguém estivesse descendo por uma escada. E então parou. Não vi ninguém, não tinha vento, não tinha bicho, só o barulho. Nunca mais esqueci. Anos depois, já aposentado, encontrei o Flávio na rua. Ele tentou mudar de assunto quando perguntei da escada. Mas depois, olhando para os lados, me disse que aquilo que vimos era mais antigo que o próprio cemitério, que a prefeitura sabia, mas não tinha permissão para mexer, que aquele terreno já era evitado pelos primeiros colonos e que a família Valduga tinha alguma ligação com tudo aquilo. Falei que era doido. Ele disse que só estava tentando esquecer. Não sei se consegui esquecer. Toda vez que passo perto do cemitério, mesmo de longe, sinto como se alguma coisa ainda estivesse ali. Como se aquela escada levasse para um lugar que não deveria existir. Um lugar onde ninguém deveria entrar, mas que de alguma forma continua sendo acessado. Como se ainda houvesse alguém descendo por ela e de vez em quando subindo também. Agora seguimos com mais uma história que vale ser ouvida com calma. Boa noite, meu nome é Wellington, sou coveiro e trabalho em Teresina, no cemitério mais antigo da Zona Norte, o mesmo onde meu pai também trabalhou até se aposentar. Cresci nesse ambiente, o cheiro da terra, os cantos abafados dos velórios, as conversas baixas dos familiares, nada disso me afeta mais. Sempre encarei a morte com respeito, mas com naturalidade. Só que teve um dia, numa eleição municipal de 2016, em que eu descobri que nem toda presença dentro de um cemitério é de quem veio enterrar alguém. A movimentação naquele dia era mais intensa que o normal. Por conta da eleição, muita gente visitava túmulos antigos, especialmente os de parentes que haviam sido figuras políticas ou tinham alguma história com o bairro. Fiquei encarregado de monitorar o setor sul, perto do muro, onde os jazigos mais velhos costumam ter infiltração. Era final de outubro, tempo seco, mais quente como forno. Por volta das 10 da manhã, notei uma mulher parada diante de um jazigo da década de 40. Vestia uma roupa preta, dessas antigas, com tecido pesado. O cabelo preso, num coque baixo. O que me chamou a atenção é que ela não se movia. Os outros visitantes vinham, choravam, deixavam flores, rezavam, mas ela só olhava, sem piscar. De longe, pensei que fosse alguém em estado de choque, quem sabe uma senhora com dificuldade de locomoção. Fui fazer outras tarefas e deixei para ver mais tarde. 2 horas depois, passei de novo pelo mesmo ponto. A mulher ainda estava lá, mesmo lugar, mesma postura, nenhuma flor na mão, nenhuma vela, só parada. Dessa vez o calor me bateu forte. O tipo de calor que parece piorar quando você sente que tem algo fora do lugar. Olhei para o chão ao redor do jazigo e percebi que a terra ali parecia escura demais. Molhada, mas o céu estava limpo, não chovia havia dias. Voltei para o escritório do cemitério, deixei anotado no relatório e decidi que se ela não saísse até o final do expediente, eu ia até lá. Quando voltei, já passava das 4. O lugar estava vazio, ela tinha sumido, não vi ninguém sair. E olha que só tem uma entrada e uma saída no setor. Fui até o jazigo. O nome na lápide era Aristides Fernandes, falecido em 1943. Nada me parecia estranho,
até eu perceber que a terra estava mesmo encharcada. Toquei com a ponta da botina e afundou um pouco. Um cheiro forte de ferrugem ou coisa apodrecida subia dali. Pensei em tudo o que podia justificar aquilo. Canos estourados, não havia nenhum encanamento ali, gotejamento de irrigação, impossível, o cemitério não tem isso. Peguei o celular, tirei uma foto do chão e da lápide. No dia seguinte, o que vi me tirou o sono. Cheguei cedo, por volta das 7. Fui direto ao túmulo. A lápide estava deslocada, não quebrada, não removida por ferramentas. Era como se tivesse sido empurrada de dentro. Não havia sinal de arrombamento. Ninguém do turno da noite reportou movimentação. Fui chamar o seu Ramiro, administrador antigo que viu comigo. Ele ficou mudo por uns minutos. Depois mandou fechar tudo, colocou cimento novo por cima, disse que era melhor não mexer. Mas à noite eu não dormi, fiquei olhando a foto da mulher que tirei, ou melhor, achei que tinha tirado. Na galeria do celular, só a imagem do jazigo vazia. Nenhuma pessoa, nenhuma sombra. Eu lembrava nitidamente de tê-la enquadrado na tela. E não sou homem de esquecer detalhe assim. Comecei a me perguntar se ela estava mesmo ali, ou se era só para mim. Os dias seguintes foram piores. Certa madrugada, recebi ligação do vigia da noite. Ele me pediu para voltar lá porque havia escutado barulhos metálicos vindos do setor sul. Fui sem pensar duas vezes. Levei lanterna e chave dos portões. Quando chegamos, nenhum barulho. Mas havia um rastro de barro no chão, indo do jazigo até o muro. Barro fresco, com marcas pequenas, como de pés descalços. Fizemos vistoria completa. Nada. Nenhuma pegada continuava para o lado de fora. Nenhuma cerca rompida. Ficamos ali até o sol nascer. No dia seguinte, um dos ajudantes foi limpar o jazigo por ordem da administração para tentar disfarçar o que acontecera. Ele passou mal, vomitou no local e jurou ter sentido como se alguém estivesse enterrado bem raso. Disse que teve a impressão de ouvir uma respiração abafada vindo do fundo. Depois disso, ninguém mais foi escalado para o setor sul sozinho. Eu mesmo pedi para mudar de área. Só voltei lá meses depois, e mesmo assim acompanhado. Não sei explicar o que vi, só sei o que senti. Algo estava fora do lugar, como se aquele túmulo tivesse aberto não para receber alguém, mas para libertar alguma coisa que nunca deveria ter saído dali. Nunca mais vi a mulher, mas de tempos em tempos ainda encontro terra molhada em lugares que não fazem sentido. E quando isso acontece, eu mudo de caminho, abaixo a cabeça e sigo em silêncio. Porque trabalhando onde trabalho, a gente aprende que tem coisa que não quer ser explicada e que o silêncio, às vezes, é a única forma de respeito que a gente pode oferecer. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora vamos continuar. Olá a todos, tenho 52 anos e sou coveiro há quase 3 décadas aqui em Aracaju. Trabalho no cemitério desde que tinha 20 e poucos anos. Conheço cada rua, cada nome nas lápides, cada ponto onde o mato insiste em voltar mesmo depois de capinado. Não sou homem de muita fala, tampouco de criar caso. Me acostumei a ouvir gente dizendo que lugar de morto não assombra, que medo mesmo é de quem respira. Sempre concordei, até as coisas começarem a sair do controle no meu turno noturno. Aquele portão dos fundos. Lembro bem do dia em que trancaram. Foi confusão demais quando quebraram os túmulos para roubar o que achavam que tinha valor. Ficou decidido que o portão ia ser soldado, trancado com corrente e cadeado grosso. E assim ficou por mais de 10 anos. Ninguém usava. Mal tinha quem passasse por ali, era só mato, entulho e bicho. Até que, num plantão de sábado, já quase de manhã, vi o cadeado caído. Pensei que fosse algum moleque tentando fazer graça. Peguei a chave reserva e travei de novo. Mas na segunda vez, que aconteceu uma semana depois, mesmo horário, mesmo jeito, comecei a prestar mais atenção. O metal do cadeado estava frio, mas sem sinal de quebra. Nenhuma marca de ferramenta, nenhuma torção, nada. Era como se tivesse sido aberto com a chave, mas ninguém mais tinha cópia. Na terceira vez vi as pegadas. Chão de terra batida e traíra. Marca tudo. E ali, bem na entrada, estavam elas. Marcas de pés descalços afundadas como se quem tivesse passado fosse pesado. Foram em linha reta até um jazigo antigo, dos anos 50, coberto de limo e com a tampa rachada. As pegadas paravam exatamente ali, nenhuma volta, nenhum rastro para a lateral,
nem mesmo um escorregão. Era como se quem tivesse passado por ali tivesse sumido dentro da terra. Fiquei ali parado, olhando para o chão como um tonto. Meus olhos tremiam de um ponto ao outro, tentando entender. Passei a mão na testa, que estava suando frio, apesar da madrugada seca. Voltei para o galpão de serviço, mas não consegui descansar. Deitei no catre e fiquei encarando o teto até clarear o dia. Quando meu colega chegou para me render, não falei nada. Ia soar como história de bêbado, e eu nem bebo. No dia seguinte, voltei mais cedo, levei sal grosso, benzedeira me deu depois que soube que eu andava com insônia, joguei nos cantos do portão e em volta do jazigo. O ar ali era denso, pesado, de um jeito que só quem trabalha nesse tipo de lugar entende. Fiz isso por 3 noites seguidas e nada aconteceu. O portão continuava fechado. Comecei a pensar que tinha sido imaginação ou alguém fazendo graça. Mas aí, num domingo de finados, com um cemitério cheio de gente, vi algo que me tirou o chão. Estava próximo ao muro dos fundos quando percebi uma mulher parada sozinha, encostada no jazigo abandonado. Roupas escuras, cabelo cobrindo o rosto, sem flores, sem vela. Fiquei observando. Ela não se mexia, mesmo com o sol escaldando. Não se virava, não olhava para ninguém. Quando me aproximei, em passos lentos, ela simplesmente não estava mais lá. Sumiu sem ruído, sem deixar sinal. Mas o chão onde ela estava molhado. A terra encharcada, escura, como se tivesse chovido só ali. E não tinha caído uma gota naquela manhã. Fui até o túmulo. Coloquei a mão na tampa de pedra rachada. Estava úmida, fria como o fundo de geladeira. E a rachadura parecia maior. Voltei para o alojamento, fechei a porta e sentei respirando curto. Eu sou um homem que enterrou mais gente do que lembra. Vi muita tragédia, acompanhei choro de mãe, de filho, de esposa, mas nada me preparou para aquilo. Nos dias seguintes, dormi mal. Acordava com a sensação de que tinha gente dentro de casa. Cheguei a deixar a luz acesa. Comecei a andar com um terço no bolso e uma faca pequena que ganhei do meu pai quando era jovem. Não por achar que resolveria algo, mas por medo de não ter nada na mão. Na sexta-feira da outra semana, tudo piorou. Durante a madrugada, ouvi um barulho seco vindo da direção do portão dos fundos, como se algo pesado tivesse sido jogado contra ele. Peguei minha lanterna e fui ver. O portão estava escancarado, corrente caída no chão e o cadeado sumido. Na mesma hora, meu coração acelerou. Fui até o jazigo. As pegadas estavam lá de novo, mais nítidas, mais fundas, mas agora tinham outras, menores, de alguém que parecia mancar uma delas, arrastava levemente. Paravam do lado do túmulo e aí nada. Foi então que vi. O concreto da tampa tinha uma mancha escura no canto, como ferrugem misturada com barro. E havia um cheiro fraco, mas persistente, que não combinava com lugar aberto. Um cheiro de coisa guardada por tempo demais. Não sei por que fiz o que fiz, mas me ajoelhei e coloquei a orelha contra a pedra. Fiquei ali tenso, escutando o silêncio. Até que algo bateu do lado de dentro, 3 vezes, seco, preciso, como se alguém lá embaixo tivesse dado um aviso. Caí para trás, bati o cotovelo, a lanterna rolou. Não voltei lá naquela noite. Tranquei o galpão, me sentei no chão e rezei pela primeira vez em muitos anos. A mão tremia, o peito doía. Quando o dia clareou, fui direto no escritório da administração. Pedi afastamento por problema de saúde. Inventei uma gastrite nervosa. Disseram que iam analisar. Dormi em casa por 2 dias. Mas na terceira noite, acordei às 3h20 da manhã, com o interfone tocando. Ninguém do outro lado. Só o som de respiração pesada, abafada, por alguns segundos e depois silêncio. Desliguei. Fui até a porta da sala e por impulso olhei pelo olho mágico. Não tinha ninguém. Mas do outro lado, no chão do corredor, havia marcas de barro, marcas de pés descalços, uma delas arrastada. Do mesmo jeito que vi no cemitério, eu me mudei 2 semanas depois. Troquei de número, larguei o emprego e só agora consigo escrever isso com alguma clareza. Tem gente que não acredita, dizem que inventei para justificar minha saída. Mas eu sei o que vi e se tiver alguém escutando isso agora, peço que se algum dia topar com um portão trancado, não tente abrir. Ele pode não estar te protegendo de algo do lado de fora, e sim de algo que nunca devia sair. Finalizamos mais um vídeo
Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva e deixe sua curtida no vídeo. Boa noite e até o próximo vídeo.